Deus tem sido muito bom, Ele está no controle de tudo. A gente não perde por esperar nele, né? Ninguém perde por esperar em Deus. A palavra dele não volta vazia. Ele cumpre os planos dele. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, mesmo aparentemente aos nossos olhos, quando parece que não, mas eu nunca vi Deus errar, eu creio que você também não. Eu sei que Deus tem grandes planos para realizar ainda este ano, apesar de tudo isso que tem acontecido. E antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos aí, onde você está, na sua casa. Deus, nós te louvamos por tua presença, não há outro igual a tu, como acabamos de cantar. Só o Senhor é Deus, tu és fiel, tu és santo, tu és soberano, nada foge do teu controle, o Senhor não perde nenhuma batalha, nunca perdeu. A tua palavra diz que o Senhor é conosco em todo o tempo, e nós te agradecemos porque permanecemos, Deus, vendo a tua mão, a tua poderosa mão a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam sobre cada manhã, e nós temos experimentado isso todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom e vai continuar cumprindo a tua boa vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 2, capítulo 3. Vamos ler só um versículo. Dá uma olhadinha no bico, né? Glória a Deus. Isaías capítulo 3. Todo mundo achou? Quando eu estava orando por essa palavra, Deus me deu uma frase que diz assim: espere, mas não se desespere. Espere, mas não se desespere. Às vezes a gente vê pessoas esperando em Deus e fica desesperado, né? Deus, mas como isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? O Senhor não está vendo? E a gente vê outras pessoas esperando em Deus, mas tranquilos, sabendo que Ele não erra, que Ele tem o controle de tudo, que nada foge do controle das mãos dele. E esse versículo 10, Isaías capítulo 3, versículo 10, se você já achou, a minha tradução diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Então Isaías recebe uma palavra. Isaías foi um profeta que profetizou a vinda de Jesus, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. E nesse versículo 10, Deus, usando a vida dele, diz assim: dizei ao justo que tudo lhe irá bem. E a gente olha e fala: meu Deus, mas a situação que eu estou não parece que vai estar bem, né? Que vai dar tudo certo desse jeito. Como é que vai estar bem nessa situação que eu estou vivendo hoje? Mas o versículo continua e diz assim: porque comerão do fruto das suas ações. Então por que a gente sabe que vai ser bom? Por que a gente sabe que vai dar certo? Porque a gente está tendo ações que vão ser colhidas no dia de amanhã. A gente está tomando atitudes hoje que vai fazer com que essas ações sirvam para o nosso bem. E eu coloquei esse tema de esperar em Deus, porque a palavra de Deus, ela é sensacional, né? A palavra de Deus, como diria o grande Joemir, é sensacional, né, Joemir? A palavra de Deus, ela tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos encorajar, tem o poder de nos animar, de nos fazer acreditar que Deus está no controle e não vai errar. Quantas vezes a gente já, em casa mesmo, nesse período, né, se fala: meu, semana que vem está chegando aí o dia de liberar tudo. O Levi, meu filho, pegou até o celular de brinquedo dele e começou a ligar para um amiguinho dele, para o Murilo, da Vânia e do Daniel: Murilo, quando liberar tudo, você vem aqui em casa. Tá tão ansioso já para ver os amiguinhos também. Mas a gente sabe que é um tempo que é necessário. E se a gente estiver preocupado, colocando o coração só nisso, só nesse dia que vai liberar tudo, a gente vai se desesperar e daqui a pouco vai cometer erros, vai fazer loucuras, porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E hoje, eu brincava, né? Hoje a gente está usando máscara. Eu brinquei, esses dias eu fui na padaria e falei: comprei essa máscara aqui porque
falam que estão multando. Então é melhor você gastar R$ 5 uma máscara ou 10, né, e ficar com seus R$ 80, R$ 90 em casa e não ter que pagar uma multa. Então a gente está fazendo a nossa parte como cristão. Como Moisés falou aqui, todo mundo aqui está usando máscara. Não dá para às vezes estar falando ou cantando de máscara, porque o áudio não sai tão bom, mas a gente está fazendo a nossa parte como cristão, que é se cuidar. A gente está esperando, sabendo que Deus vai mudar essa situação em breve, mas a gente não está desesperado. Por quê? Porque a gente crê num Deus que trabalha, que não dorme, que não descansa, e que essa palavra nos encoraja e nos levanta a cada dia. O versículo que a gente acabou de ler, ele fala: bem lhes irá, e ficará tudo bem para quem é fiel a Deus e espera nele sem se desesperar. A gente vai colher o fruto das nossas ações. Então, não significa que vamos ficar parados esperando o tempo passar. A gente tem que plantar, tem que fazer alguma coisa, tem que semear, a gente podia estar, nós que estamos aqui, né, podia estar em casa agora, mas a gente está cuidando das coisas de Deus, a gente está fazendo aquilo que é o dever de todo cristão. Você que está em casa poderia estar simplesmente assistindo o filme, mas eu tenho certeza, se você é um bom cristão, se você está sendo um servo, como esse versículo diz, você está tomando as ações, tomando atitudes, e as suas ações têm sido de buscar a Deus, de orar por aqueles que estão ao seu redor, de ler a palavra, de clamar, para que essa situação mude o quanto antes. Você não está simplesmente esperando e vendo todos os filmes que tem na televisão, vendo todas as lives desde as 8 da manhã às 4 da madrugada, mas você que conhece a palavra, você não está... Eu não sei quem que falou aqui no louvor agora, a gente liga a televisão e só vê tragédia, né? Mas se a gente estiver olhando simplesmente a TV, a mídia, a gente vai ficar desesperado. Você está esperando em Deus, e aí Deus vai fazer, Deus vai fazer. É um exemplo muito claro. Eu gosto de ler a Bíblia de manhã, e eu não pego o celular sem antes ler a palavra de Deus. Então às vezes eu vou ver mensagem mais tarde, e às vezes até eu fico pensando, será que não tem alguma coisa, né, urgente? Se tiver alguma coisa urgente, eu deixar para ler, para ver o celular depois, fica aquela tentação de ver. E aí Deus me falou esses dias: se é urgente, vão te ligar. Simples, né? Que a pessoa manda uma mensagem, manda duas, o que acontece? Já vem um toquezinho para a pessoa ver que chegou a mensagem, né? Quantos aqui já receberam um toque de algum amigo, né? Pô, te mandei mensagem aí, você não viu? Eu falei: então, se é urgente, me liga. Então, primeiro o reino de Deus. Primeiro a gente tem que buscar viver essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e começar de manhã. Porém, se a gente lê a Bíblia de manhã e logo depois já põe num monte de jornais, você acaba ficando desesperado. Você até leu a palavra, mas você está vendo tanta notícia ruim que fica aquele gosto na boca, aquela coisa no coração, aquela angústia. Então a gente tem tempo para todas as coisas. Não é que a gente não pode ficar, não é que a gente vai ficar alienado, né? Não vou ver nada de matéria, não vou assistir nada, não vou pegar o celular para ver alguma coisa. Não, tem que ver. A gente vê lá em casa, tem o período do... Em casa somos nós três, né? Eu, a Raquel e o Levi por enquanto Deus mandou a outra bênção que está chegando. Mas um quer assistir um programa, outro quer assistir outro quer assistir outro. Então de manhã o Levi já acorda e fala: papai, coloca o desenho, já está sol. Tem dia que ele acorda cedinho, véio. Papai, já está sol, o galo está cantando. Ele fala: amém, vamos acordar esse galo aí. Aí coloca o desenho. Aí a gente tem tido o hábito de manhã acordar e não colocar desenho, não colocar matéria de jornal, não colocar nada, colocar o louvor. Colocar o louvor, porque já começa o dia diferente. E aí eu pego um brinquedinho, distraio ele, para ele não ficar pensando no desenho, mas até ele já tem entrado no hábito também. Então a gente que vai fazendo com que o fruto das nossas ações sejam bons, para que a gente possa colher esse bem que a palavra de Deus está dizendo, que ao justo tudo lhe irá bem. Para ir bem eu tenho que fazer a minha parte. E aí a gente vai colher tudo isso, né? Então não significa que a gente vai ficar sentado esperando o tempo passar, chegar uma matéria dizendo que liberou tudo e a gente está liberado para sair. Então o que a gente pode fazer? Que atitudes a gente deve tomar? Eu coloquei aqui só 35 pontos, brincadeira. São só 4, é rapidinho. Que atitudes devemos tomar? Primeiro, obedecer sem questionar. Se você voltar aí a Bíblia, na página anterior, no capítulo 1 de Isaías, o primeiro ponto aqui é obedecer sem questionar. Versículo 1, Isaías capítulo 1, versículo 1.
Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então aqui é uma visão que Isaías teve. E o versículo 2 ele diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A minha tradução diz: estão revoltados. Primeiro, obedecer sem questionar. Às vezes a gente obedece, mas a gente se revolta, a gente quer fazer, fala: Deus, mas o Senhor falou que ia fazer desse jeito, e por que não está acontecendo? E Deus fala: espera, não se desespera, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu estou preparando, né? Como diz aquele louvor, fica tranquilo. Deus engrandeceu o povo, mas ao invés de agradecer, eles se revoltaram. Então, Deus até abençoa, Deus cuida, Deus livra, Deus dá graça, Deus supre as necessidades, Deus faz com que as misericórdias se renovem a cada manhã. E no caso desse povo aqui, eles se revoltaram contra Deus. Então eles obedeceram, eles desobedeceram. E o que eu coloquei aqui é obedecer sem questionar. Deus, eu não estou entendendo o porquê de tudo isso, mas eu sei que está escrito na tua palavra em João 13,7 que as coisas que eu faço agora tu não sabes, mas entenderás amanhã. Amanhã a gente vai olhar no começo do ano que vem e vai dizer: nossa, 2020 passou e que dificuldade que a gente passou, mas glória a Deus que a gente está de pé. Por que eu estou falando isso já em 2021? Porque está escrito aqui que tudo lhe irá bem. Então é pra gente, a gente já sabe que vai dar tudo certo. Não é força de vontade, né? Não, vai dar tudo certo. Eu, quando estava jogando, estava num time uma vez em Tocantins, e o treinador falou para mim assim, antes de entrar no campo, a gente estava no vestiário, fui fazer uma oração, e aí deram as mãos todo mundo, né, encostou assim, aí o treinador estava do meu lado e falou assim: encosta o meu pé no seu. Aí eu falei: encosta o pé? Ele falou: encosta. Eu falei: mas para quê? Não, para dar uma energia. Aí eu fiquei pensando, que a energia, bota o dedo naquela tomada ali que você vai ver rapidinho. A energia vai mudar o que lá dentro de campo? Eu colocar o pé aqui. Para ir lá bem, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar atitudes dentro de campo para que as coisas aconteçam. Não é energia positiva. E a gente não está falando aqui de uma energia positiva: não, vai dar tudo certo, tudo irá bem, tudo nos irá bem. Não é aquela energia. É porque os frutos das minhas ações estão sendo plantados hoje e eu sei que eu vou colher essa bondade de Deus amanhã. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque a gente está plantando. As nossas ações têm sido de glorificar o nome de Jesus, apesar de tudo, apesar dos momentos difíceis, a gente permanece firme e constante. Então, primeiro, obedecer sem questionar. E o pastor Natalino também fala sobre: não arrume encrenca com Deus, Ele é o único que pode te ajudar. É uma frase que ele usa sempre. Então, se a gente sabe o que tem que fazer, não adianta a gente questionar, ou, como diz esse versículo aqui, se revoltar contra Deus. Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Então a gente tem que confiar e descansar nele, entregar nas mãos dele. Número 2, fazer acertos com Deus. Isaías 1, no mesmo capítulo, versículo 18 e 19, vamos ler. Vinde, pois, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, segundo, fazer acertos com Deus. É você parar e falar: Deus, onde eu errei? O que eu, de repente, no passado, né? O que eu fiz que está, de repente, atrapalhando eu colher esse fruto, fazer com que tudo esteja bem na minha vida? Onde eu errei? Eu preciso fazer algum acerto para que eu volte a ter essa colheita boa na minha vida. E depois aqui, o que eu preciso reorganizar? Porque a gente deu uma parada, né? Esse vírus veio e parou todo mundo foi para casa. Então o que você precisa reorganizar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, no seu tempo de leitura, no seu tempo de a sós com Deus? Se você não tinha, você está tendo muito tempo em casa, o que você tem feito para que reorganize essa área da sua vida? Eu tenho feito um devocional para atletas e eu sempre queria fazer isso e nunca dava tempo. E hoje eu estou cheio de tempo. Não tem tanto tempo assim, né? Que eu estar varrendo casa, lavando louça, lavando banheiro. Tem sido uma correria boa lá em casa. Mas
você tem bastante tempo para fazer isso. A gente tem bastante tempo hoje. Então a gente reorganiza e fala, o que eu posso colocar em prática que eu estava querendo, eu planejava e não conseguia, e agora eu tenho tempo. Eu estou em casa, eu posso planejar, fazer uma sequência aí de devocionais e deixar preparado, porque tem abençoado muitos atletas em vários lugares do Brasil e do mundo, porque tem muitos fora, e eu recebo mensagens, eu sei que a palavra não volta vazia, então a gente está semeando. Então você dá uma reorganizada naquilo que você já faz, você não precisa deixar de fazer. Você pode reorganizar, dar aquela repaginada, né? Dar aquela melhorada naquilo que você já faz, para que o nome de Jesus seja glorificado e amanhã tudo continue indo bem na sua vida. Então, o número 2 fala sobre isso, que a gente precisa reorganizar ou fazer um acerto com Deus. Fala, Deus, aquela situação, eu preciso dar uma melhorada nessa área, naquela, sei lá, ler um pouco mais, orar um pouco mais, deixar um pouco mais a televisão, outras coisas que às vezes tiram o nosso tempo, porque se a gente deixar, a gente acaba entrando numa outra rotina e não aproveita esse tempo para ser bênção. E está em casa, mas acaba perdendo essa oportunidade. Depois o número 3 diz assim, deixar Deus te usar. Isaías versículo 6, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías teve uma visão e Deus falava isso para ele. Ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? E Isaías falou, eu estou aqui, Deus, conta comigo. Estou em casa, mas pode contar comigo. Não está dando para fazer muita coisa de repente fora de casa, mas eu estou em casa, eu estou com tempo, eu estou com disponibilidade para te servir naquilo que o Senhor quer me usar. Então, deixa Deus te usar. Como posso ajudar alguém da minha família ou alguém que está desesperado? Tem várias situações que se a gente orar, Deus vai mostrar. Tem várias possibilidades, tem várias coisas que a gente pode fazer mesmo de casa. Deus vai dar ideias, vai dar estratégia, vai dar sabedoria. Então deixa Deus te usar nessa área também. Depois o número 4 diz assim, esperar em Deus. O número 4, o que a gente pode fazer? Esperar. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Amém? 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Isaías está falando aqui de esperar. Esperar com confiança, crer, não se desesperar. Espere e não se desespere. Por quê? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar em quê? Esperar como? Como é que eu tenho esperado? A gente está no culto de jovens, né? Embora tem muita gente assistindo pela internet de todas as idades, mas o jovem é muito precipitado. Provérbios 19, 2 diz, peca quem é precipitado. Muitas vezes a gente toma atitudes porque a gente vai na força do nosso braço, a gente pode, fala, não, vai dar certo, vai ser assim, e vai e não ora, não pede sabedoria, não pede direção para Deus, e depois as coisas não saem como planejado, e você fala, para que eu fiz? Por que eu fiz isso? Para que eu tomei essa atitude? Por que eu não orei um pouco mais? E a Bíblia manda a gente esperar. Por quê? Porque tem um tempo de Deus para tudo. Hoje a gente tem que esperar em casa, não tem como fazer, né? Hoje não tem outra saída. Mas tem muitas áreas que a gente pode esperar. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu andava na rua, quando eu estava independente do lugar que eu estava, ia andando e falava brincando com Deus. Falei, Deus, eu quero casar, eu estou aí, ó, quando quiser mandar, eu estou esperando, né? Então eu esperava sabendo que Deus estava trabalhando para mim no meu tempo, no tempo dele. E enquanto isso não acontecia, eu não ficava desesperado, não ficava preocupado, ai Deus, eu quero ir para a igreja, ou eu lembro uma vez que eu estava
em um país que eu viajei para algum lugar e falaram assim: ah, você vai trazer uma espanhola, acho que era na Espanha, vai trazer uma espanhola de lá, né? Eu falei: não, eu estou indo lá fazer a obra, se ela estiver lá eu trago, mas não estou indo para isso não, né? Porque às vezes a gente fica esperando em Deus, não só nessa área sentimental, mas em muitas áreas, né? E as pessoas ficam mais preocupadas com a gente do que, do que a gente, né? Eu falei: meu, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Não, mas você tem que casar. Você falei: calma, Deus também não sabe disso? Será que você está contando uma novidade para Deus? Deus não sabe? Então ele tem o tempo certo, eu tenho que esperar, eu tenho que fazer a minha parte, fazer aquilo que está ao meu alcance hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu casei com 30 anos, eu poderia ter casado antes? De repente sim, se eu quisesse ir atrás e fazer a minha vontade, teria. Mas não estaria sendo tão abençoado como sou, com a minha esposa, com meu filho, com a nossa família, porque foi no tempo de Deus, da maneira de Deus, na hora certa, sem errar. Ele trabalhou na vida dela, trabalhou na minha vida. Eu brincava com ela, depois eu brinco com ela e falo assim: eu andei em tantos lugares e você aí do meu lado, na igreja. Eu falei: meu, vai trazer? Eu falei: não vou trazer de lugar nenhum, eu estou indo fazer a obra, eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. As outras coisas é no tempo dele, da maneira dele. Ah, mas o tempo está passando. Eu falei: meu, quem é o dono do tempo? É você ou é Deus? Às vezes as pessoas tentam colocar isso na nossa cabeça, né? Fala: não, meu, mas eu acho que... Você acha o quê? Você jogou aonde? Quando Deus falou para Jó, né? Onde estava você quando eu dei limite para os mares? Quando Deus começa a responder um monte de coisa para Jó, Jó fala: Deus, você tinha razão. Não, eu pequei, eu falei como um louco, eu não tinha noção. Eu falei: calma, descansa. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se você está fazendo a vontade de Deus, se as suas ações têm sido obedecer e plantar aquilo que a palavra de Deus ensina, tudo lhe irá bem. Tudo, não são algumas coisas. Ah, então quer dizer que a sua vida está 100%, Wagner? Eu falei: não, ainda não. Por quê? Porque eu também estou esperando. Eu poderia me precipitar e fazer um monte de coisa, mas eu sei que Deus tem um tempo. Eu sei que eu não posso fazer o tempo acelerar. Eu posso tomar atitudes erradas que depois vou ter problemas com o próprio tempo que Deus me deu, se eu não souber usá-lo de maneira sábia. Então a gente tem essa liberdade, a gente tem a palavra, a gente tem essa confiança no Deus que tudo pode, que pode fazer muito além do que a gente pede, pensa ou imagina, porque está escrito aqui que Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Você está descansando nele? Você está lançando sobre Ele toda a sua ansiedade? Tem um versículo em Lucas, no capítulo 12, que diz assim: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ah, eu estou muito ansioso. Eu falei: então tá bom, dá uma aumentada na sua vida aí. Um côvado é eu estava procurando na internet, é entre 50 e 60 centímetros. Dá uma acrescentada, às vezes na altura, né? Eu queria ficar do tamanho do Joemi. Eu falei: não dá, Deus te fez desse tamanho, você vai ficar desse tamanho. Eu tenho um projeto para você desse jeito. Ah, mas Deus não erra. E quem de nós, por mais ansioso que fala: não, eu estou ansioso, eu tenho que fazer. Eu falei: não tem que fazer nada, você tem que obedecer a palavra e esperar o tempo dele. Ah, mas não tem sido fácil, eu estou esperando aí há mó tempão. Eu falei: claro, quanto mais espera, porque a bênção vai ser boa, né? Se fosse de qualquer maneira, Deus não tinha permitido José sofrer daquele jeito, aquele tanto de tempo que ele passou. E aí presídio, porque estava levando Deus a sério, foi ainda para a cova, foi para o presídio, ficou lá aquele tempo todo, 2 anos. Aí depois Deus falou: agora está na hora, você vai ser governador. Já esperou, já vi que eu posso te usar nessa área, nessa área eu posso confiar em você, nessa área eu também posso, nessa eu também posso. E Deus, ele vai olhando o nosso coração, como está escrito como ele fez com Davi, porque Davi também ficou esperando o tempo dele. Davi foi ungido rei, e aí ele foi lá, vendeu as ovelhas e foi para o palácio. Foi: não, Davi foi ungido rei e voltou para cuidar das ovelhas dele, para esperar o tempo de Deus na vida dele. Deus falou: agora tá bom, Davi, já vi que você está, mesmo ungido, você permanece aí fazendo a minha vontade, não mudou nada. Porque a pessoa pode pensar: não, eu fui ungido, então, né, você está ungido, né? Tem gente que fala ungido. Está nada, você tem que obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Ele em todo o tempo, onde Ele te colocar. Depois tem a vida de Daniel. Daniel foi levado cativo, preso, como escravo. Sofreu porque orava, foi para a cova de leões. Mas qual foi o futuro dele? Governador. Tudo lhe irá bem. Se você obedece,
Se você espera, se você não se desespera, se você não se precipita, se você confia num Deus que tudo pode, tudo lhe irá bem. E para que isso aconteça, tome essas atitudes. Faça com que essas ações hoje sejam boas, sejam de acordo com a vontade de Deus, as suas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu não sei como fazer, eu não sei que decisão tomar nessa área, eu preciso, calma, pede para Deus te mostrar. Mas se Deus vai mostrar tudo assim ao pé da letra? Vai, porque se perguntar Ele vai, porque a Bíblia diz em Tiago: aquele que não tem sabedoria, peça, que a todos Ele vai dar. Mas eu não sei como fazer, eu também não sei. Como o pastor Natalino brinca, né? Às vezes tem gente que pergunta as coisas para ele e ele fica lá pensando, e a pessoa olha e fala: pode dar aquela coçada no bigode, e a pessoa fala: o que ele vai falar? E aí ele fala, ele brinca, né? Que às vezes ele também não sabe, está orando, fala: Deus, o que eu vou responder? E aí vem a sabedoria, vem a palavra, fala: nossa, que palavra! Fala: não é, porque se pedir, Deus vai dar para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele quer nos usar, Ele quer que o nome dEle seja glorificado, Ele quer que o nome dEle seja exaltado através das nossas vidas. E a pessoa vai olhar para você e falar: ele é diferente, que paz, que alegria. Fala: não é por isso, é porque eu tenho plantado isso, tenho plantado a palavra de Deus, tenho buscado, tenho descansado, tenho confiado, sei que o meu Redentor vive, como Jó disse, né? Mas não sei, a situação hoje está embaçado, está complicado, não está dando para esperar. Não, você tem que fazer um jeito, você tem que dar um jeito de esperar. Porque o que aconteceu com Abel e Caim? Abel, quando Deus falou para ele que gostou, quando Deus falou que gostou da oferta de Abel, quando Caim chegou, que foi falar, Deus falou assim: Caim, cumpre a ti dominar o seu desejo. Mas eu queria, cumpre a você é livre. Aí Caim foi e matou o irmão, não aguentou. Toma atitude precipitada, depois vem a consequência. Deus quer o mal das pessoas? Não. Mas a gente é ser humano e a Bíblia diz que tudo que a gente plantar a gente vai colher. Mas eu podia nada. Você tem que sentar, descansar, dar aquela respirada, toma um banho gelado, né? Aproveita que está um tempinho melhor, toma um banho, senta, descansa. Fala: Deus, eu ia fazer isso, mas como é que eu faço? Me dá sabedoria, me dá graça, me dá estratégia, me dá inteligência. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar para vocês de esperar em Deus, de tudo, mas tem um que eu lembrei esses dias, que aconteceu muito engraçado, que até hoje eu ia até pegar para trazer e acabei esquecendo. Eu estava em Milão, na Itália, uma vez, e um jogador me chamou para ir pregar na Ucrânia. E aí ele falou assim, o Júnior Moraes falou: você vem tal dia e tal, e comprou a passagem e mandou no meu e-mail. E aí eu estava fazendo outras coisas na Itália e fui para o aeroporto no dia e falei para ele: não chegou no e-mail ainda a passagem. Aí ele falou: não, pode ir que já está comprado, eu já falei com o pessoal da agência, está tudo certo. Aí fui para o aeroporto, cheguei lá à meia-noite, o voo acho que era 4 da manhã, fiquei esperando lá antes um pouco. Aí conversando com ele, ele falou: não sei o que está acontecendo, o cara da agência falou que não deu certo comprar e eu comprei aqui, mas não está vindo, não estão mandando o bilhete. Daí eu falei: bem, se não for da vontade de Deus eu volto, né? Estou aqui, vou fazer o que tem que fazer aqui. Aí deu o horário do embarque, eu peguei o passaporte e fui lá no guichê para falar para a mulher. Falou: fui comprado uma passagem, aconteceu isso e tal. A mulher falou: não tem ninguém, não tem nenhuma passagem no seu nome. Me devolveu o passaporte, aí chegou uma outra moça do lado dela e falou: não, deixa eu dar uma olhada. Aí pegou meu passaporte, imprimiu o bilhete e me deu. Aí eu fui, embarquei para Kiev, na Ucrânia. Cheguei lá na casa do meu amigo. Ele falou assim: como é que você veio? Eu falei: vim de avião, vim de moto, né? Vim de avião. Eu falei: mas como assim? Você comprou lá na hora? Eu falei: não comprei. Eu falei: mas como assim? Eu falei: não, eu não comprei. Eu falei: como não comprou? Não, eu não comprei a passagem. Não, eu sei, mas você mandou o cara da agência comprar. Eu falei: o cara da agência falou que não deu certo. Eu falei: não, mas você falou que ia comprar. Olha aqui o extrato do meu cartão. Eu fui no mercado essa semana, eu fui em tal lugar, não tem passagem, não deu certo. Os caras cancelaram e falaram que não deu certo. Como é que você veio? Eu falei: agora eu também não sei como é que eu vim. Até eu dei um trevo agora na minha cabeça. Aí a conclusão é que eu fiquei lá acho que 4, 5 dias, não lembro, e voltei para o aeroporto para voltar para a Itália. Quando cheguei no guichê novamente, dei o passaporte, o cara olhou e falou: não
não tem passagem aqui. Eu falei, não, mas eu vim, como não tem? Não, como você veio? Eu falei, tá aqui, ó. Tá em casa, eu guardei esse bilhete, que é muito louco como Deus faz. Quando a gente espera, descansa, confia, deixa tudo nas mãos dele, ele cuida de tudo. Aí peguei, mostrei para ele. Aí o cara falou, realmente, é da nossa empresa, tá aqui e tal, mas não consta no nosso sistema que foi comprada a mesma passagem. Eu falei, como é que eu vim, meu amigo, que eu tô aqui? Eu falei, não sei, vamos lá. E foi na loja, entraram lá, conversaram, ficaram um tempão. Mas a conclusão foi que eu tive que comprar uma passagem de volta, porque a ida foi de graça. Eu fui de graça para a Ucrânia, até hoje, quando eu vou para lá eu brinco, falo, não precisa de passagem não, que eu vou lá no aeroporto, o pessoal já me conhece, não precisa comprar passagem não. Mas até hoje não entra na minha cabeça, porque quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, a descansar, a esperar, a entregar realmente tudo nas mãos dele, não tem porta fechada para Deus. Tudo lhe irá bem. Ah, mas eu vou ter problema? Vai, não quer dizer que não vai ter problema. Eu contei aqui de José que foi para a cova, foi para o presídio. Daniel foi para a cova. Davi teve o dia de enfrentar o gigante. Não vai ser aquela tranquilidade toda, fala, não, vou aceitar Jesus, vai dar tudo certo. Vai ser só vitória. Como tem um louvor que diz assim, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Não é só vitória, tem umas derrotas, não derrota, né? Mas tem uns contratempos no meio do caminho. Porém, se você está confiando em Deus, se as suas ações têm sido para exaltar o nome dEle, se você tem plantado, pode ter certeza que você vai colher. Então plante coisas boas, coisas que edificam, faça a diferença onde Deus te colocar e descanse sem se desesperar, porque Ele vai agir na sua vida no tempo dEle, na hora certa. Amém? Deus abençoe.